Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Se eu pudesse resumir toda a palavra hoje em uma frase, e a gente terminasse o culto e fosse embora. Se eu pudesse resumir toda a palavra hoje em uma frase, e essa frase tivesse o poder de mexer no seu interior e fazer com que você pensasse, refletisse, meditasse e saísse daqui totalmente mudado, totalmente mexido, e acordasse amanhã, segunda-feira, se sua vida é sustentada pela palavra, ou se a palavra é sustentada por sua vida. Porque se sua vida for sustentada pela palavra, eu creio que você vai entender que Deus é criador de todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele requer de seus filhos mãos limpas, coração puro, que Ele é o Rei da Glória, que Ele é valente nas guerras. Que guerras são essas? As nossas. As nossas. Se sua vida for sustentada pela palavra, eu creio que Jesus é glorificado em sua vida, e que você entendeu o que é senhorio, e que você entendeu o que é ser servo, que você entendeu o que é filiação, que você entendeu a paternidade de Deus sobre tua vida. Se tua vida é sustentada pela palavra, você entendeu várias outras coisas. Você entendeu que a noite vem, mas logo pelo dia vem a alegria. Você entendeu que todo sustento está nas mãos do Senhor e não na força do seu braço. Você também entendeu que toda a glória devida é a Deus. Você também entendeu que uma vida vivida sem propósito é só uma sobrevivência. Você também entendeu que buscar a face do Senhor é buscar até que se possa achar, até encontrar. Você entendeu que a prioridade do reino de Deus é buscá-lo. Nós falamos repetidamente: buscai primeiro o reino de Deus. E nós entendemos que o reino de Deus tem que ser buscado primeiro. E tem que ser buscado. O reino de Deus tem que ser buscado. Entende isso? Não é só buscar primeiro, tem que ser buscado. O reino de Deus tem que ser buscado. Agora, se a palavra é sustentada por sua vida, talvez você só esteja vivendo algo que lhe traz cansaço, lhe trouxe desânimo, lhe traz peso, lhe trouxe um amargo. Se a palavra é sustentada por sua vida, você não consegue em nenhum dia de sua vida, ou em nem todos os anos de sua vida, sustentar um versículo só que seja.
Você pode gastar a sua vida toda, seus 120 anos que você vai viver nessa terra. Amém? Eu vou viver 120. Você pode gastar seus 120 anos que você vai viver nessa terra e todos os dias de sua vida você não vai conseguir sustentar um só versículo da palavra de Deus. Com todos os dias de sua vida você não vai conseguir sustentar o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com todos os dias de sua vida você não vai conseguir sustentar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Impossível. Nem todas as nossas vidas aqui juntas conseguiria sustentar esse versículo. Nem todos os crentes dessa cidade conseguiria sustentar João 3,16. Nem todos os crentes desse país conseguiria sustentar João 3,16. Nem todos os heróis da fé, nem todos os grandes homens, nem toda a igreja do Senhor conseguiria sustentar. Por mais obras que tenham, por mais comportamentos que tenham, não conseguem sustentar um só versículo. Por isso que o contrário, ou seja, a afirmação de que a minha vida é sustentada pela palavra, ela deve ser verdadeira, convicta para cada um de nós. A minha vida é sustentada pela palavra. Aí você pode me dizer que isso é um pouco difícil. Como às vezes nós nos viciamos em dizer, estamos viciados em uma linguagem que não pertence ao reino de Deus, que é difícil, é complicado, ou as pessoas não querem, as pessoas não fazem, as pessoas estão complicadas, ou sei lá, tantas coisas mais. Mas o reino de Deus não há essa linguagem de que algo é difícil, ou que algo é complicado. O ambiente profético, ele é desafiador, mas ele não é um problema, porque Jesus nunca acumulou problemas. Nós é que temos a mania de acumular problemas. Quando a gente está com um problema, o que nós fazemos? Nos preocupamos. Ou seja, nós juntamos aquele problema mais um problema. Agora estou preocupado. A preocupação gera ansiedade. Agora já acumulei um pouquinho mais de problema. Essa ansiedade, essa preocupação gera em mim inquietação, gera em mim ira, gera em mim desconforto. Então já acumulei um pouco mais de problema. Essa ira, esse desconforto gera em mim mau relacionamento com o outro, porque eu tenho que ter uma válvula de escape. Aí eu já começo a transferir para os outros os problemas, de um problema só. Jesus nunca acumulou problema. Aliás, Jesus nunca foi um resolvedor de problemas. Ele sempre desenvolveu pessoas. E às vezes nós acumulamos problemas, e aí ainda cheio de problemas, ainda nós queremos que a nossa vida sustente a vida com Deus que eu tenho. Nunca vai sustentar. Se a palavra não sustentar a sua vida, você está realmente acumulando problemas. E não está sendo desenvolvido, não está sendo gerado para o propósito de Deus. Não está deixando Cristo viver aqui dentro. Assim como disse o escritor, não eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Buscar o reino de Deus não é eu buscar uma vida a ponto que eu possa sustentar a palavra. Eu não preciso buscar uma vida correta para eu poder ministrar a palavra, ou eu poder ser um pastor com ética e com integridade. Se eu não tiver Cristo, toda a minha integridade, toda a minha moral não serve a ministrar o corpo de Cristo.
não me serve. Todas as minhas qualidades me servem a fazer uma boa pessoa, a um bom caráter. Mas se eu não tiver uma vida espiritual, se eu não buscar o primeiro reino de Deus, encontrá-lo e ser desenvolvido e gerado em seu Filho Jesus, então a minha vida não está sendo sustentada pela palavra de Deus. O ambiente profético, ele é desafiador, mas ele não tem problemas, embora seja desafiador. Porque no ambiente profético, Deus está vendo corações, Deus está vendo desejos, Deus está se atentando às mãos limpas. E toda essa mão limpa, todo esse coração puro, todo esse desejo, só pode ser gerado por Ele. Eu quero que você pense pelo menos duas coisas que são determinantes para a sua vida. A primeira coisa é: o que é que você deseja? O que é que você deseja? Quais são os seus sonhos e quais são os seus desejos? Não existe alguém que não tenha sonho, não existe alguém que não tenha desejo. Não exista quem não tenha. E os homens de Deus e cheios de Deus, mulheres cheias de Deus, estão cheias de sonhos e de desejos, porque Deus transfere o coração. Deus transfere o desejo, e é impossível alguém que viva no propósito de Deus, alguém que foi gerado em Jesus, não sonhar e não desejar as coisas que os céus desejam. A segunda coisa que pode determinar a sua vida é por que palavra você vive. Por que palavra você vive. Nós precisamos de uma palavra para servir a Deus. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele estava explicando qual era a dinâmica do movimento do reino de Deus. Saiu um semeador a lançar sementes. Algumas sementes caíram num solo rochoso, outras no meio de espinhos, outras em solo bom. Essa frutificou. Jesus dá a explicação da parábola. As sementes é a palavra, os solos é o coração. Jesus estava explicando sobre a dinâmica do movimento do reino de Deus. É que todos aqueles que vivem para o reino de Deus servem a Deus por uma palavra. Como diz Apocalipse 19:10, Jesus é o Espírito, é o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia. Se você não viver por uma palavra, não é a palavra que sustenta a sua vida. Se você não tiver uma palavra, ao menos uma, porque existem homens de Deus que vivem por uma. Existem homens de Deus que têm 2, 3, 4. Existem homens de Deus que têm 100, 200 palavras. 200 palavras para poder viver, para trazer um propósito para a sua vida. Ainda que seja uma, é suficiente para a palavra de Deus sustentar a sua vida e te levar ao coração do Pai e te transformar num verdadeiro adorador, num filho de Deus, em alguém, um súdito, um servo do reino de Deus. Mas é importante, necessário, vital, que os nossos desejos estejam todos alinhados com a vontade de Deus, com o coração de Deus. É necessário que você tenha clareza da palavra pela qual você vai gastar a sua vida. É necessário que você tenha clareza pela qual Deus revelou ao seu coração, Deus revelou a sua vida, e você seja convicto o suficiente para entender: vou viver pela palavra, pela profecia que o Senhor revelou ao meu coração, para a minha vida, o propósito da minha vida. Essa semana, sozinho no carro, acho que voltando, não sei, da quarta-feira. Na quarta-feira eu estava orando do Espírito.
E estava orando por casa de Israel, e me veio isso ao meu coração, casa de Israel, uma palavra de Deus para mim. Como tantas pessoas já vieram e já foram, como tantas outras vão vir, como tantas outras irão, como tantas outras ainda vão se agregar, como tantas que nem hoje você está aqui, porque está aliançada a esse propósito, mas casa de Israel foi uma palavra de Deus para mim. O espírito da profecia, ele está vivo. O ambiente profético é real. E aonde os decretos e as profecias são liberadas e dão destino. Porque por qualquer motivo, uma vida que tenta sustentar a palavra, por qualquer motivo vai se desviar da rota. Por qualquer motivo não vai ter comprometimento de vida, comprometimento de propósito com Deus. Por qualquer motivo. E a palavra, o espírito da profecia, aquela que foi revelada aos nossos corações, é para ser vivida, é para ser orada, gerada, assim como o intercessor gera. Assim como o intercessor não apenas ora, mas gera, para ser gerada aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Porque a medida do nosso amadurecimento é a medida que nós vamos tendo a revelação de quem é o Senhor. A medida de quando vamos crescendo e amadurecendo no Senhor é a medida que nós vamos tendo a revelação de quem Ele é, a revelação de sua glória. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos amadurecendo, para isso é necessário que o ambiente profético, embora seja desafiador, seja desejado, seja querido, seja buscado incessantemente. Caso contrário, todas as outras coisas vão te roubar da presença de Deus. E aí o máximo que você vai conseguir fazer é viver uma vida tentando sustentar as palavras que recebeu. É viver uma vida tentando respaldar e sustentar o ministério que você não tem. Porque ministério que é ministério é Jesus através de nós. Jesus, ele deu um mandamento, uma ordem aos seus discípulos. E eu queria que você abrisse a Bíblia junto comigo em Atos, capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E eles lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E eles lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma quando viram subir. Jesus aparece aos seus discípulos e lhes dá uma ordem, ou seja, lhes dá uma palavra, uma instrução. Discípulo é reconhecido pelo grau de submissão à ordem lhe dada. Pelo grau de submissão
a ordem que lhe foi conferida. É assim que são reconhecidos os filhos de Deus, os discípulos de Jesus. Estão ouvindo os céus para escutar as ordens que o Senhor está dando. Estão discernindo o ambiente, estão discernindo a palavra. Se Jesus ressuscitou na festa de primícias, começou a contar, ele apareceu mais ou menos uns 40 dias para os discípulos, então subiu aos céus. E Pentecostes, 50 dias depois, no mínimo uma semana, 8 dias, 9, 10 dias aí, os discípulos tiveram que ficar em Jerusalém, por uma ordem, por uma palavra de Jesus. Ninguém pôde ali se ausentar por qualquer que seja o motivo. Ninguém pôde ali se ausentar, mas eu queria que você entendesse a não só uma ordem individual, mas era algo que eles deveriam gerar e construir coletivamente, como um corpo. Se muitos estudam Atos, e muitos creem na igreja primitiva, e muitos creem que a igreja nasceu na descida do Espírito Santo em Pentecostes sobre aqueles discípulos, e na pregação de Pedro que 3.000 almas foram acrescentadas. O embrião que gerou tudo aquilo foi todos estarem juntos, ouvindo uma ordem, ouvindo uma palavra suficiente para trazer propósito e destino, suficiente para se cumprir a profecia. Atos 2 conta como isso aconteceu. Eles estavam todos ali reunidos unânimes. Aí então veio um vento impetuoso, encheu todo aquele lugar, aquele cenáculo. Não é grande, é pequeno. Todos então começaram a falar em outras línguas. As pessoas que passavam achavam que eles estavam embriagados. Foi quando então Pedro se levantou para pregar e disse: isso que está acontecendo é o que foi profetizado por Joel. A profecia de Joel não dava nenhum aspecto físico daquilo que estava acontecendo. Não estava escrito que falariam outras línguas. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Fisicamente, a olho nu, humanamente falando, não estava tão claro que a profecia de Joel estava se cumprindo ali, naquele momento. Mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito da profecia, Pedro teve o discernimento daquilo que estava acontecendo. Pedro teve o discernimento de ouvir os céus e saber que a profecia de Joel estava se cumprindo ali naquele lugar, que algo ali estava nascendo, que algo ali estava acontecendo. E buscar a Deus e buscar ao reino de Deus em primeiro lugar, e estar atento a ouvir os céus, sempre vai trazer um discernimento do ambiente, da palavra, daquilo que está acontecendo. E a coisa mais fácil que tem é nós estarmos desconectados e não entender o que está acontecendo. Porque uma igreja não se faz com instrumentos, com um microfone, com um pregador. Uma igreja não se faz com pessoas sentadas e ouvindo. Uma igreja se faz com um destino, com um propósito certo, sendo nutridos pelo cabeça. Então uma igreja não é aquela que levanta todos os pregadores.
Uma igreja é aquela que levanta todos aqueles que discernem aquilo que está acontecendo. Você pode achar que você está hoje num culto, em uma pregação. Ou pelo Espírito Santo você pode discernir aquilo que está acontecendo. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui. Se alguém disser hoje, levantar a mão e falar assim, AP, hoje eu quero abrir uma célula na minha casa. Você pode achar que está acontecendo, o cara vai abrir uma célula. Ou você pode achar, Deus quer salvar alguém. Deus está querendo salvar alguém. Deus está escutando o clamor de alguém. Nós ouvimos um testemunho na conferência Play que a gente teve em Bauru esses tempos atrás, da missão Moçambique do Mevan. E quem vai lá faz a mesma pergunta: como é que vocês acharam este lugar? O lugar é muito inóspito. Não sei se essa palavra está correta. Tá? Inóspito, longe, longínquo. É muito distante, é no meio do nada. E a resposta do pastor Felipe Vilela foi: Deus ouviu o clamor deles. Não foi a gente que achou esse lugar, Deus ouviu o clamor deles. Então você pode achar que nós podemos ter estratégias, nada contra, mas nós podemos ter e avançar. Ou nós podemos ser sensíveis aos céus e entender tudo o que está acontecendo. Discernir tudo o que está acontecendo e discernir a profecia se cumprindo. Mesmo que você seja ridicularizado por aqueles que são carnais. Mesmo que você seja ridicularizado por aqueles que são naturais. Mas discirna tudo que o Espírito Santo está fazendo. Não é vergonha. Não é vergonha você no meio de uma conversa dizer aos outros: eu amo Jesus. Não é vergonha você no meio de um bate-papo, no meio de um almoço, no meio de uma comunhão, em qualquer lugar que esteja, dizer: louvado seja o nome do Senhor. Não é vergonha você estar conectado com os céus e discernindo tudo aquilo que os céus está dizendo, tudo aquilo que os céus está movimentando, porque o reino de Deus tem um movimento. O reino de Deus tem um movimento. O reino de Deus não está parado. O reino de Deus não está aqui, não está ali. O reino de Deus está em movimento. Cabe àqueles que conhecem a Jesus entrar no movimento do reino. Porque nós não conseguimos produzir onda, a gente pode surfar nela. Então o que Deus está fazendo, nós não vamos produzir algo para Deus fazer. Nós vamos entrar naquilo que Deus está fazendo. Se Deus está levando profetas, se Deus está levantando pastores lá na Europa, é porque Deus está fazendo isso. E está indo um monte de igreja para lá, e está indo um monte de pastor para lá, e está indo um monte de profeta para lá, porque Deus está fazendo o caminho da volta até Jerusalém. Porque um dia os discípulos receberam uma instrução e uma ordem e viveram por essa palavra. Saíram de Jerusalém e foram evangelizar os confins da terra. E agora a igreja do Senhor faz o caminho de volta. Nós recebemos a palavra, agora nós vamos passar por onde eles passaram. E agora nós vamos fazer o caminho inverso até chegar em Jerusalém. Então não é sobre você. Seu chamado não é sobre você. Seu chamado é sobre o que Deus está fazendo. A descida do Espírito Santo foi gerada numa instrução de Jesus a pessoas que estavam comprometidas em ouvir a voz de Jesus e viver por aquela palavra. Necessidade rouba prioridade. Tudo aquilo que é prioridade é roubado por uma necessidade. E se é difícil o comprometimento em ser instruído e viver por uma palavra, é porque tantas outras necessidades estão roubando aquilo que é prioridade.
quebrou o vidro do seu carro, o conserto custa R$ 150. A hora que você tem o dinheiro para consertar, você vê que o óleo está vazando. Você conserta o vidro ou você conserta o óleo? O óleo. O óleo sempre vai ser prioridade, não vai? O óleo sempre vai ser prioridade. O motor pode ir embora. Se o carro ficar sem óleo, o motor pode ir embora. O vidro pode esperar um pouquinho. Não é verdade? Como é que a gente sabe cuidar do carro e não sabe cuidar das coisas de Deus? Como é que a gente sabe cuidar de tantas outras coisas? Ainda que seja uma prioridade o óleo do seu carro, ainda que seja prioridade o óleo do seu carro, ele é prioridade na perspectiva do carro. Na perspectiva de sua vida, prioridade deve ser Deus. Ainda que as pessoas tenham necessidades, ainda que você tenha necessidade, a palavra de Deus garante que aqueles que buscam primeiro ao reino de Deus têm as suas necessidades supridas pelo Senhor. Será que nos falta fé? Ou será que a gente se acha bom demais a tentar sustentar a palavra com a nossa vida? Eu quero propor uma total rendição ao Senhor. Eu quero propor uma total rendição de coração humilde ao Senhor Jesus. Porque se todos nós aqui não formos instruídos, como receberemos o Espírito Santo a habitar no meio de nós? Se Jesus der uma instrução aqui agora e dizer assim: vocês precisam ficar aqui até amanhã de manhã, para que amanhã de manhã vocês sejam revestidos de poder. Quantos estariam preparados para ouvir uma instrução dessa de Jesus? É claro que é só um exemplo, mas nós podemos pensar e podemos meditar isso em conexão com a nossa vida. Eu estou preparado para receber a instrução de Jesus sobre o propósito que Ele tem em minha vida? Ou estou tentando sustentar a palavra com a minha vida? Viva aí 120 anos nessa terra, você não vai conseguir sustentar um só versículo. O Evangelho, ele desenvolve pessoas. Ele nos torna filhos. E os filhos não precisam ter medo algum de errar. Porque aquele que não erra por medo de errar, já errou por ter medo. Pedro é que se levanta depois da descida do Espírito Santo no cenáculo para pregar. É ele quem faz uma pregação dura: arrependei-vos. Foi ele que há uns 50 dias atrás tinha negado Jesus. Mas ele não negou Jesus por medo dos soldados, como você já viu nos filmes. Pedro era zelote, era tipo um revolucionário. Num diálogo com Jesus, Pedro disse a Jesus: não vou deixar te matar não. Jesus repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, sai para lá Satanás. Quando tentaram prender Jesus, quando prenderam a Jesus, Pedro sacou a sua espada e tentou matar. É que pegou na orelha do soldado. E a gente acha que Pedro negou Jesus porque ele estava com medo de ser reconhecido. Ele não estava com medo, porque no coração dele ainda estava um plano humanista e natural de tentar ir lá salvar Jesus.
de tentar pegar a espada e tentar sustentar a palavra com a sua própria vida. Até que na obediência à palavra de Jesus, até que na comunhão, na unidade, na unanimidade de propósito, na linguagem de hoje, está todo mundo afim da mesma coisa. Nós vamos ficar reunidos aqui porque Jesus mandou e a gente vai orar aqui, vai ficar junto aqui até descer o Espírito Santo. Pedro entende que a vida dele agora era sustentada pela palavra de Deus. Por isso ele se levanta e há um acréscimo de 3.000 almas. Ele era o mais exposto. Foi ele que foi chamado por Jesus de homem de pouca fé, porque ele afundou na água. Não foi? Mas eu lhe pergunto, qual outro discípulo que andou? Só afundou quem andou. Só afundou quem andou. Por medo de errar, nós tentamos sustentar a palavra com a nossa vida. E nós vamos nos achando super-homens, intactos, e a gente não bota a cara. Se eu tivesse preocupado com reputação, eu não estaria no ministério. Se eu estivesse preocupado com o que as pessoas pensam ou falam, não estaria no ministério. Tem um fundamento minha vida que, pelo amor de Deus, conheça a minha vida, você conhece a minha intimidade, pode conhecer os meus erros, se eu errei, por favor, me perdoa. Aí, amém. Bola para frente, segue a vida aí, em nome de Jesus. Pessoas acovardadas, pessoas acuadas, que ainda não entenderam a instrução dos céus, pelo simples fato, não estão conectadas. E que era de conexão mais fajuta, que era de conexão mais mascarada que nós estamos vivendo. Se a pessoa te encontra e fala, faz tempo que eu não te vejo, é porque ela não tem o seu Facebook. Porque se ela tiver o seu Facebook, ela te encontra. Eu tenho visto lá, né? Você está saindo. Tenho visto lá, você foi no shopping, sua gata fez aquele vídeo lá com você. Tenho visto sua vida, tenho te acompanhado. Não teve um relacionamento verdadeiro, só tem acompanhado as fotos lá que se posta, que não cria relacionamento nenhum, ou cria relacionamentos ilusórios. Ninguém coloca lá o pior de suas fotos no Facebook. Suas selfies são muito bem escolhidas e muito bem retocadas. A conexão com os céus precisa ser de verdade, a começar entre os irmãos, a começar por aqueles que estão gerando um desejo e um propósito de buscar a Deus. No começo desse culto eu disse, eu quero lhe propor, vamos louvar a Deus de todo o nosso coração, vamos cantar louvando ao Senhor. É uma proposta para que todos nós estejamos conectados, gerando um ambiente favorável à presença do Espírito Santo, onde aqueles que estão sensíveis vão ouvir os céus, vão profetizar, onde aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo vão acordar segunda-feira com um propósito em sua vida e vão dizer, vou gastar a minha vida por uma palavra, vou gastar a minha vida pela obediência à palavra do Senhor, vou gastar a minha vida pelo propósito na obra do Senhor, vou gastar a minha vida a abençoar outras famílias. Nós temos um propósito, abençoar as famílias da terra. Nós temos um propósito, deixar a marca de Cristo nas pessoas. Nós temos esse propósito. Assim como disse a palavra, eu me santifico por vós. A santidade, ela não serve para você, ela é para o outro. A santidade que o Espírito Santo pode gerar na sua vida, ela não serve para você, ela é para o outro. Porque você é santo para o outro. Para Deus, você é pequenininho, mas Ele vê Cristo em você, restaurado. Ele vê Cristo em você, Ele vê novas vestes, Ele vê o sangue que te cobre de todo pecado. Filho amado,
Quando a gente acha que a santidade é para nós, quando a gente busca a santidade somente para nós, nos tornamos religiosos. Eu me santifico é para os outros, para que o outro seja alcançado pelo Jesus que eu tenho. Porque quem decidiu morar e fazer templo do Espírito Santo e morar em nós não fui eu. O Espírito Santo é quem fez isso. O outro precisa do Jesus que você tem. É por isso que nós nos santificamos. É por isso que não há uma santidade individual. Porque todo propósito gerado, o embrião gerado da descida do Espírito Santo, a se começar algo, a alcançar os gentios, foi gerado em uma instrução: ficar em Jerusalém. É que do alto seja vestido de poder. E daí para frente, o discernimento dos céus, a pregação do Evangelho, o partir do pão, a comunhão. Daí para frente, a singeleza de coração. Nós não precisamos de conexões irreais. Nós necessitamos da mesa. Nós necessitamos de relacionamentos verdadeiros. E unidade não é estar todo mundo junto, toda hora e todo dia. Unidade é ter o coração, um só. Unidade é torcer pelo outro. Ter o mesmo propósito é torcer pelo outro. Ter o mesmo propósito é torcer para que dê certo. Ter o mesmo propósito é encorajar o outro. Ter o mesmo propósito é se colocar no lugar do outro. Quando você é um e está junto com um no mesmo propósito e não se compromete por aquilo, você fere o corpo. Às vezes nós não pensamos o quanto a nossa ausência fere o outro, porque o outro se sacrificou para estar. O outro ouviu a instrução de Jesus e ele não consegue agora ser santo sozinho diante de Jesus, porque a instrução foi para todos. A instrução foi para todos, a ordem foi para todos. Se você levar a sua vida tentando sustentar a palavra, você vai sair daqui agora, hoje, vai conversar sobre qualquer outra coisa. O que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos fazer essa semana, que filme que vai estrear no cinema, qualquer outra coisa. Você pode até achar massa a pregação, você pode até falar a palavra top, ou você não pode falar nada. Você pode até compartilhar no Facebook essa palavra, mas se você entender os céus, você vai orar agora, crendo que está acontecendo alguma coisa. E eu confesso que eu não prego esperando que você me ouça. Eu prego esperando que você ouça os céus e saia daqui para viver amanhã pensando: Deus está fazendo alguma coisa. O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus quer de nós? Se você é relaxado no seu comprometimento com o corpo, se você é relaxado no seu comprometimento com as pessoas a qual você caminha junto, se você é relaxado com o seu comprometimento com o propósito, com a obra do Senhor, que dirá com Deus? Que dirá com o Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente possa receber a visitação do Espírito Santo, possa se levantar e discernir. Deus está fazendo algo. Deus está levantando alguém. Uma grande empresa, quando ela quer buscar um novo presidente para transformar a sua empresa, imagina uma multinacional,
quer buscar um presidente, um cara top que vai transformar a sua empresa, ela não procura na fila dos desempregados. Ela sempre vai procurar em alguém que deu certo em outra. Ainda que você tenha a sua vida toda ocupada, Deus nunca vai procurar pelos desocupados. Porque os desocupados, embora você ache que não, mas os desocupados estão cuidando do seu próprio nariz. Por isso que está desocupado. Ainda que você esteja ocupado, Deus conta com você. É só você ter mãos limpas e um coração puro. E é só Ele quem pode gerar. Pentecostes é a festa onde o sacerdote move 2 pães. 2 pães. E os 2 pães de Pentecostes são com fermento. Páscoa é pão sem fermento. Pentecostes são 2 pães com fermento. A Bíblia fala que o fermento é o pecado. Os 2 pães são as 2 casas, a casa de Israel e a casa de Judá. E por que 2 pães com fermento é oferecido em Pentecostes? Porque só o Espírito Santo é quem pode tirar pecado. Só o Espírito Santo é quem pode fazer a obra no homem. Só o Espírito Santo é quem pode fazer com que você se levante daqui e seja quem Deus te chamou para ser. Ainda que eu pregue, ainda que eu fale, ainda que eu lhe instrua, se você não tiver a decisão e um coração voltado a buscar primeiro o reino de Deus, você nunca viverá a vida que o Senhor lhe proporcionou, sonhou, desejou.